Dia 15 de fevereiro, estamos nós aqui novamente falando de astrologia, no meio de uma semana de carnaval, né, um domingo de carnaval, e vários acontecimentos, né, acontecendo no céu, várias efemérides. Né. Então ontem, sábado, dia 14, além de ser, né, Valentine Day, que é uma das versões, né, do Dia dos Namorados, a gente teve ali Saturno voltando para o signo de Áries. É um fato muito importante astrologicamente falando. A gente já falou bastante sobre isso aqui, vou falar mais um pouco hoje, né? E aí outras coisas acontecendo, né? Na terça-feira de Carnaval a gente tem uma lua nova em Aquário que tá, tem um envolvimento de um eclipse ali, tem uma proximidade com o eixo nodal. Então a gente tem um eclipse solar, né, que só vai ser visto ali nas baixas latitudes, né, ali no Antártida, sul do Chile, né, então talvez ali um pouco da Austrália. Então são áreas pouco povoadas, né, isso tende a afetar poucas pessoas, né, em relação a gente fala de eventos de terremoto, né, ou de tsunami, então tem pouco efeito, né, de gerar algum dano para a população, mas, né, a gente tem que lembrar do efeito do simbolismo do eclipse, né? O eclipse solar é quando a Lua, né, entra na frente do Sol. Isso acontece né, se aproxima do Sol em toda a Lua nova, né, mas quando a Lua tampa a luz do Sol, isso tem um significado, né? Significa que, de certa maneira, né, as emoções prevalecem acima da consciência, acima da razão. Né? Então isso a gente pode considerar dentro do signo de Aquário, que não é um signo muito emotivo, né, muito voltado a se deixar envolver emocionalmente, mas, né, é um signo da comunicação, um signo das relações interpessoais, né? É em Aquário que surge a ideia, né, que somos todos irmãos, né? Então essa emoção um nível mais alto, ela pode acabar reverberando naqueles assuntos das outras luas, né, das outras, por exemplo, da lua cheia em peixes, né, que é a liberdade individual versus a liberdade do grupo, na lua minguante em escorpião, que é o indivíduo que se coloca de uma forma, uma certa rebeldia em relação ao que ele entende de errado, né? Ele tenta fazer com que aquela insatisfação emocional venha à tona, né? E na lua crescente em touro também, porque envolve também o trabalho que a gente faz todo dia e aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente, né, acrescenta ao meio, né, à comunidade. Então eu vejo que essa lua nova em Aquário, ela vai trazer todos esses assuntos à tona, até por ser um eclipse, né? Então esses assuntos vêm à tona novamente, para ser para se tomar consciência deles, né? Uma última oportunidade para a gente tomar consciência. Eu falei muito sobre essa entrada de Saturno em Áries, e essa entrada de Saturno em Áries representa um passo, né, uma nova jornada na vida de cada um, né, na vida de cada comunidade, de cada estado, né, de cada país, do mundo como, né, no sentido de que algo, né, uma nova jornada de Saturno que representa a energia da maturidade,
essa nova jornada começa em Áries, né? E vai um pouco que exigir que a gente não negligencie as ações, né, que a gente tem que tomar, não deixe de tomar as iniciativas que são necessárias, mesmo que o medo venha, mesmo que as situações imponham condições um pouco mais duras, né? Eu até dei o exemplo, você tem que passar por um muro, né? Aí esse muro a parede vai ficar mais grossa, mais alta, né? E você pode ficar batendo a cabeça ali até quebrar o muro, né? Mas a oportunidade que a gente tem é de realmente superar, né, esse muro de outra forma, ser realmente criativo, né? E aí vai envolver a força de vontade, né, e a criatividade, que são duas forças no signo de Áries, né? Então a gente tem isso à disposição. Mas como a gente vai, né, passar por essas situações é que vai mudar o jogo. Eu atualmente eu não vejo, antigamente eu assistia muito, né, até para ter uma ideia de comparação, mas hoje em dia eu não vejo mais os vídeos, né, as informações dos outros astrólogos, mas eu vi eu vi uma uma chamada, né, uma thumb de um vídeo de um astrólogo que dizia assim: a Saturno vai entrar em Áries, né? A prova mais difícil vai começar, né? Então eu entendi o que ele quis dizer, né? Só que eu acho que dá para encarar de outra forma, né? Simplesmente dizer isso para vocês aqui meio que botar um medo em vocês, né? E dizer, vai ficar mais difícil, mais isso, mais, né? Mas na verdade tudo depende da nossa disposição, né? Mas eu acho que só dizendo isso, né, de que a gente vai ter que ser criativo para superar as barreiras, né? E vai ter que ter força de vontade para tentar e tentar de novo, e tentar de novo, né? E até que a gente consiga alcançar, realizar, né? Tomar essa iniciativa ariana. Mas a gente ganha com isso força de vontade, né? E criatividade. E aí eu pensei durante a semana, né? E eu não quero tornar o assunto rebuscado, mas só fazendo uma comparação, né? Fazendo uma comparação sobre essa questão de Saturno, né? O que acontece? Se a gente e aqui eu vou rebuscar o assunto porque eu vou trazer psicologia analítica, né, de Jung aqui para tentar acrescentar mais elementos aqui nisso que eu estou falando. Então, quando a gente pensa na psicologia analítica de Jung, né, Jung foi além de Freud. Né, Freud estruturou a psicologia, mas Jung ele incluiu, né, vamos dizer assim, aquilo que é imponderável na psicologia, né? Ele criou um esquema, né? E ele nomeou, né, algumas partes da nossa consciência, né, que a gente muitas vezes não para pensar, né? Então ele falava do ego, né? O ego é o Edmar aqui que está conversando com vocês, né? Mas além do Edmar existe algo maior, né? O Edmar está inserido em algo maior, uma consciência maior que ele chamou de self, né? E essa self, ela tenta inspirar o Edmar, né, a fazer algo, né, que faz com que ele evolua, né? Então essa self, ela dentro do princípio do mentalismo, né, aquela ideia de que o todo é mente, né, o resto é mental, né? Então
O self é a mente, né? E o Edmar, né? Cada um de vocês são mentais, né? Que a mente utiliza. Então o self é essa estrutura de consciência maior, né? Que se expressa em cada indivíduo por partes, né? É a mesma coisa que eu dizer, que eu falar que existe uma centelha divina em cada ser humano, né? E que essa centelha divina é que vai inspirar cada ser humano. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque dentro desse esquema, né, que Jung montou, ele falava de uma estrutura que chamava superego, né? E o que é esse superego? Né? Superego é a somatória, né, que o indivíduo, somatória de regras, normas, de uma certa forma, né, que coloca o indivíduo incluído num sistema moral, né? Então, ele conforme vai crescendo, vai evoluindo, ele vai entendendo que ele não pode desrespeitar o outro, né? Que ele não pode tomar a liberdade do outro, que a liberdade dele começa quando, né, quando termina do outro. São uma série de, de conclusões, né, que o indivíduo vai chegando e que vai formando dentro dele, né, esse superego. A gente pode chamar superego de consciência, né? É como se fosse aquele anjinho, diabinho, né, que fica ali, olha, faz isso, não, faz aquilo, né? A gente tem vários nomes para isso também, né? Corpo causal, né, da teosofia. A gente pode chamar isso de alma, né? A gente pode, em várias expressões, ideias, filosofias, vão falar desse superego. E é aí nesse superego que trabalham Júpiter e Saturno. É nesse superego que o indivíduo vai criar, dentro da sua ideia de Júpiter, da sua ideia de crescimento, da sua ideia de expansão, e também, né, a sua ideia de cristalização, a sua ideia de tornar-se algo sólido, né, que é uma das ideias que Saturno trabalha. Então, por que eu disse tudo isso para vocês, né? Porque eu vejo as pessoas colocando esses Saturno em Áries como um grande problema. E eu mesmo já tratei esse assunto assim, né? Então por isso que eu fui trazer novos elementos para vocês poderem criar suas próprias conclusões. Então, na verdade, Saturno é esse formador, né, da sua consciência, né? E às vezes o self, né, isso que eu falei, o self, ele consegue, né, através da intuição, da inspiração, talvez da filosofia, talvez do seu empenho em estudar algo, mas o self consegue, né, entregar uma mensagem que ela é elaborada e ela passa a fazer parte desse superego, né? Começa a fazer parte dessa consciência. E às vezes não, né? Às vezes a gente está olhando para outros valores, está olhando para outras coisas que a gente naquele momento acha mais importante, né? Ou às vezes a forma com que a gente cresceu, a forma com que a gente estudou, né? Acaba nos distanciando, né, dessa possibilidade de escutar o self, né, de escutar o espírito, o corpo causal, né, a centelha divina, não importa o nome que a gente dê. E é aí, né, que realmente a experiência de Saturno ela fica pesada, né, porque ela provavelmente ela vai vir de fora e não de dentro, né? Você para aprender a ter força de vontade, você realmente vai ter que derrubar um muro,
mais espesso, mais alto, né? Os desafios externos eles vão acabar ficando maiores porque a gente deixou de escutar, né, o nosso self, né, o nosso eu interior, né? Então, eu acho que a mensagem de hoje é essa, né? Eu acho que parte das pessoas está fazendo talvez aproveitando para descansar, estudar, talvez um retiro espiritual, né? Outras pessoas estão curtindo o carnaval, né? Mas aí só essa comparação já mostra, né? Quem está curtindo o carnaval, né, não está preocupado em estudar e não está preocupado com o seu self, não está preocupado com o seu, né, superego. E quem está estudando, quem está procurando, quem está aí já está pegando um direcionamento, está deixando as antenas ligadas, né, para escutar, né, o que vem de cima, né, o que vem do superior. E eu acho que é o grande barato, né? Eu acho que quando a gente encara dessa forma, né, a experiência saturnina vai ficar mais fácil, né? E é porque a experiência saturnina está formando alguma coisa dentro da gente, né? Está construindo algo dentro da gente, está cristalizando, né? E aí quando a gente sabe o que construir, fica mais fácil. Às vezes, né? E até digo aqui para vocês, a gente precisa, né? A gente precisa destruir algo para construir de novo. Também faz parte. Até porque agora dia 20, né, o Saturno faz uma conjunção com Netuno, né? Que Netuno é exatamente o contrário. Enquanto Saturno está querendo construir, né, Saturno está querendo dissolver. Desculpa, enquanto o Saturno está querendo construir, Netuno está querendo dissolver, né? Está querendo tornar tudo líquido, tudo meio, né? Tudo mais etéreo, né? Então, essa foi uma outra dica de outro astrólogo. Esse vídeo realmente eu assisti. Ele foi atrás, ele procurou, né? E ele viu que ali na época da queda do mundo de Berlim estava acontecendo essa conjunção Saturno-Netuno. Então, para se construir uma nova ordem mundial, né, uma estrutura precisou cair, né? Um muro que separava as pessoas, que separava o mundo, né? Um muro numa cidade separava o mundo como um todo, né? Então é uma estrutura que precisou cair para que o mundo ficasse maior, né? Que o alcance, né, da sociedade fosse aumentado. E eu acho que é a mesma coisa, mesmo significado agora, né? Alguma coisa dentro dessa nossa ideia de ego precisa cair, né, para que a gente reconstrua ele num nível superior, né? E por que eu falo isso? Porque lá, né, em 9 de novembro, 9, 10 de novembro de 1989, a conjunção aconteceu em Capricórnio, né? Ou seja, falava sobre estruturas, né, sobre um poder já institucionalizado, né, rígido, autoritário, né? Inclusive, né, essa conjunção lá, né, do dia 9 de novembro de 1979 fazia uma oposição a Júpiter retrógrado em Câncer, né? Que interessante, né? Ou seja, além de mudar a vida como a gente conhece, a vida social, mudou também a família, né? Mudou o lar, né? Mudou o conceito que a gente tinha de lar, de família, de liberdade, né? E agora, interessante, né? Por isso que eu trouxe aqui para comentar com vocês, Júpiter está retrógrado em Câncer, né? Mas agora a conjunção é em Áries, né? Então, agora é o indivíduo tem que reconstruir, né, o seu ego, né, a sua posição como herói da sua própria vida, herói
da sua própria história, ter a coragem, né, e a iniciativa de começar e ir atrás daquilo que ele quer, né, mesmo que dê trabalho, mesmo que envolva, né, criatividade, força de vontade, mas é um indivíduo que tem que fazer agora, né? E aí vai falar de liberdade, vai falar de liberdade individual, liberdade coletiva, que são assuntos que estão aí junto com esse eclipse, junto com os acontecimentos, né, toda essa alunação aí, que eu já falei aqui, né? Lua minguante em Escorpião, Lua cheia em Leão, Lua crescente em Touro, todas esses posicionamentos da Lua falavam sobre mudanças estruturais, né? Então, eu acho que é um carnaval bastante interessante para quem estuda, né? Para quem vai atrás da informação. E eu quis trazer isso aqui para vocês porque acho que acrescenta bastante naquilo que eu já vinha falando, né? E também para não ficar martelando a ideia de que o Saturno em Áries é um grande dilema, um grande problema, né? Que as coisas não podem se resolver ou que fica mais difícil, só fica difícil. Não, fica mais, existe um comprometimento maior do indivíduo, existe uma estruturação maior, né, do indivíduo como uma pessoa que participa, né, da sociedade, participa, né, que é, como eu falei aqui, herói da sua vida, o construtor da sua história. Então acho que é uma oportunidade para mim, uma oportunidade desse que eu falei a primeira vez, né, de Saturno em Áries, para mim é uma oportunidade. Espero que vocês também consigam usar esse Saturno em Áries também como oportunidade. E somando a isso, né, como eu falei semana passada, a gente tem os planetas aí, né, assim, devagar, paulatinamente, passando para Peixes. Então a gente já tem Mercúrio em Peixes, Vênus em Peixes. Então, assim, o amor, né, desde do seu amor mais excelso, né, que é o amor universal, pode se desenvolver aí através daqueles nossos ideais, aspirações, sonhos, né, daquilo que a gente quer realizar e que a gente pode usar agora de impulso, né, para esse momento que precisa de tanta coragem, né, que precisa de tanta fé, coragem em si mesmo, né? Então a gente pode pegar tudo isso e usar, né, de impulso para tomar as ações. A gente ainda tem Sol, né, Sol, Lua, Marte, né, em Aquário, então esses valores ficam mesclados, né? Então um pouco da amizade, né, e companheirismo de Aquário somado, né, a entrega e a sensibilidade de Peixes, né? Dá para combinar essas duas coisas se a gente tiver ali tiver, né, abertura, porque tudo é possível, né? Quando a gente tem assim, intenção, quando a gente tem força de vontade, quando a gente tem disposição, né? Como diz como diz o dito popular, né? Então acho que é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Vamos nos analisar, né, quem a gente é, o quanto de ego a gente precisa cristalizar para levar para frente, para levar adiante, e quanto desse ego a gente tem que abrir mão, né, que a gente tem que dissolver, né, para construir coisas novas. E aproveitar esse período, né,
dos planetas em peixes para fazer isso virar inspiração, fazer isso virar motivação para o futuro, né? Eu acho que eu resumi bastante aqui o que eu queria dizer hoje. Nada contra o carnaval, se você vai pular carnaval, né, não se sinta tímido aqui com o que eu falei. Às vezes no meio do carnaval ali, né, vem uma intuição e você acaba aprendendo algo, né? Não me entenda mal. E é isso, acho que eu queria dizer hoje é isso, né? E boa lua nova em Aquário, que vai acontecer ali 8, 9 horas da manhã na terça-feira de carnaval, né? E curtam bastante aí ou o descanso ou, né, ou a brincadeira. Então, um abraço, boa semana, tchau.